Bem-vindo a mais uma história onde uma jovem encontra coragem e sagacidade para desmascarar um ex-namorado traiçoeiro que tenta se esconder por trás de desculpas, enquanto descobre que a verdadeira força está em seguir em frente e encontrar seu próprio caminho. Desculpe, o texto é um pouco longo. Todos os nomes foram alterados. Conta criada só para isso. Quando eu estava na faculdade nos anos 90, conheci Jake, na época, 23 anos, através de amigos em comum. Ele já tinha se formado e estava planejando se mudar para o outro lado dos Estados Unidos para pós-graduação, e eu já estava fazendo planos para me mudar com amigos para um lugar que ficava a apenas 1h30 de onde ele estava indo. Tínhamos tanto em comum, nos apaixonamos, e parecia que era o destino, ambos planejando uma mudança de 3.000 milhas e acabando tão perto um do outro. Ele tinha 2 irmãs e um irmão mais novo, todos incríveis, e rapidamente me tornei amiga deles também. Como ele estava na escola e eu estava trabalhando, normalmente eu ia até a casa dele nos finais de semana. Ele estava alugando uma casa com 2 colegas de quarto, também do seu programa. Éramos jovens, então a grana era curta, mas nos divertíamos. Íamos a encontros com tacos e passávamos muito tempo na casa dele, onde ele criava e vendia pequenos animais. Jake era estudante de doutorado em ciências animais, então estar perto de animais era normal, e eu adorava isso. Conheci e fiz amizade com a esposa do orientador dele, Mary, mulher de meia-idade, que trabalhava na administração da universidade. Ela era uma mulher adorável, e eu costumava almoçar com ela quando ia lá nos finais de semana. Jake era assistente de ensino, e eu conheci outras pessoas do programa, fazendo amizade com elas mais rapidamente do que ele. Depois de cerca de 2 anos de namoro, um dia eu estava na casa dele, deitada na cama, num estado de semi-desnudação, e ele, do nada, disse que estava preocupado que eu tinha ganhado peso e que isso tornava mais difícil para ele se sentir atraído por mim. Não havia preocupação com a minha saúde, tudo se resumia a ele me achar pouco atraente. Eu me sentei e disse, bem, então talvez você deva garantir que haja comida melhor para eu comer do que biscoitos e queijo quando eu vier nos finais de semana. Mesmo aos 23 anos, eu não aceitava esse tipo de baboseira. Eu tinha ganho talvez 4 quilos desde que o conheci 2 anos antes e ainda vestia o mesmo tamanho de roupa, algo em torno do tamanho 36, 38. Eu não ia entrar em uma briga por causa disso. Afinal, era problema dele, não meu. Então, perguntei calmamente, qual é a sua solução para isso? Ele ficou me olhando sem expressão e disse, bem, eu acho que você deveria tentar perder peso. E eu disse, não vou fazer isso. Então, o que você vai fazer a respeito? Ele disse, bem, eu acho que nada. Eu só queria te avisar como me sinto, e eu disse, legal, obrigado. Coloquei minha roupa de volta, fui dormir e voltei para casa no dia seguinte, como de costume. Continuamos namorando e cerca de 3 meses depois, ele me ligou e disse que queria terminar depois de quase 3 anos. A razão? E eu cito, você não sabe o suficiente sobre ciência. Ele achava que não poderia ter uma conversa comigo sobre o trabalho dele sem ter que usar nomes comuns para animais ao invés dos científicos. Eu disse, bem, isso é besteira. Qual é a real razão? Ele insistiu que era essa a razão. Ele veio me ver um mês depois para devolver algo meu, e eu o confrontei, exigindo a verdadeira razão. Ele finalmente admitiu que estava saindo com uma de suas alunas de graduação. Vamos chamá-la de Meg, uma jovem de 19 anos. Ele tinha 26 e era professor dela. Eu gritei para ele sair. Minha colega de quarto ameaçou jogar ele do nosso 2º andar se ele não fosse embora, e ele saiu. A ficha caiu de uma vez após ele sair. Eu passei de raiva a risadas surpresas. Eu conheci a Meg algumas vezes e, em uma ocasião, ela esteve na casa dele para um churrasco e derrubou algo em suas calças. Jake me perguntou se eu poderia emprestar algumas roupas para ela. Eu não pude, porque eu vestia tamanho 36 e ela vestia tamanho 46. Não há nada de errado com isso, de forma alguma, mas o ponto é que percebi que ele fez aqueles comentários sobre meu peso para tentar me fazer terminar com ele porque ele era um covarde. Ele claramente gostava de garotas mais cheinhas. Embora, quando ele disse aquelas coisas sobre meu peso, era 1 da manhã, eu morava a cerca de 150 quilômetros de distância e nós acabávamos de ter relações, então não sei como ele achou que isso funcionaria. Mesmo em retrospecto, isso me perplexa. Ele achava que eu iria terminar com ele e sair furiosa pela noite, dirigindo por 1h30. Enfim,
Eu enviei um e-mail para os colegas de quarto dele. Estávamos nos anos 2000. Era assim que você se comunicava sobre coisas que não queria dizer ao telefone. Queria informá-los de que havia terminado e que eles sempre foram adoráveis comigo, agradecendo-os por serem amigos. Ambos admitiram que sabiam sobre a Meg e que foram eles que exigiram que Jake me contasse ou eles iriam contar. Foi aí que ele terminou comigo com a desculpa sem graça de que você não entende de ciência. Um dos colegas de quarto, um cara super legal e bonitão chamado George, se ofereceu para me ajudar a pegar algumas coisas que ainda estavam na casa deles, que ele tinha coletado para mim. Ele sugeriu que eu fosse lá no fim de semana, saíssemos para beber e nos divertirmos. Tudo aquilo que Jake não queria desperdiçar dinheiro. E eu disse que sim. Então eu fui lá e George me deixou entrar na casa enquanto Jake estava fora. Tirei fotos de todos os animais dele, porque, embora eu não fosse uma estudante de doutorado, eu prestava atenção e sabia que ele tinha uma espécie em perigo sob seus cuidados. Ele não estava criando aquela espécie, era um animal irrecuperável que ele havia recebido de uma organização de resgate. Havia uma papelada que ele tinha que apresentar com uma taxa de $25, e ele se recusou a fazer isso, dizendo que não queria o governo nos negócios dele. Tirei fotos daquele animal, de todas as condições de criação dele e de um animal que não era permitido no estado, que estava em um tanque, bem ao lado de uma janela e visível do lado de fora. Depois saí para uma noite na cidade com George. Voltamos para casa mais cedo, por volta da meia-noite, para que Jake e Meg, que estavam assistindo TV, me vissem de vestido curto, bêbada, enquanto George praticamente me carregava. Passei a noite no quarto de George. Ele foi um verdadeiro cavalheiro, mas se certificou de sair do quarto e fazer uma passagem na frente deles, algumas vezes de boxers, e nós ríamos e gemíamos alto para que eles pudessem nos ouvir. Quando fui embora na manhã seguinte, Jake disse que eu não precisava agir como uma vagabunda na frente dele, enquanto eu comia um donut devagar, vestida de forma desarrumada e com o cabelo bagunçado, enquanto George sorria para mim e depois plantava um beijo na minha cabeça. Meg parecia envergonhada, sem saber bem onde olhar, e eu disse, divirta-se com as minhas sobras, e saí. Queria pensar que a provocação barulhenta e alguns insultos infantis eram minha vingança. Não eram. No dia seguinte, mandei revelar minhas fotos, os bons e velhos tempos, e liguei para o escritório de vida silvestre do estado. Eu relatei os animais na casa, a possível superlotação dos animais de criação e os 2 animais que ele não deveria ter legalmente no estado, e perguntei como fazer uma denúncia. Acontece que Jake não era bem visto por seus colegas de programa, ou pelos colegas de quarto, mas eu era. George havia sugerido que ele e o outro colega de quarto poderiam fazer queixas à universidade de que um assistente estava saindo com uma de suas alunas e mostrando favoritismo. Na noite em que saímos para os bares, garantimos que contaríamos a história a quem conhecêssemos. Eles se certificaram de que todas as mulheres nas aulas dele soubessem que ele estava se saindo com Meg. Não era um programa grande, então as pessoas souberam rápido que ele tinha traído e agora estava namorando sua aluna. George e o outro colega de quarto se certificaram de que todos soubessem que eles haviam feito queixas, cansados do comportamento arrogante de Jake. Com minha declaração feita e as fotos enviadas para os oficiais de vida silvestre do estado, liguei para minha amiga Mary, esposa do orientador de Jake. Ela sabia sobre o término e a desculpa esfarrapada, e eu deixei claro que ele admitiu que estava saindo com uma aluna. Eu tinha trocado e-mails com ele, e ele admitiu isso por escrito. Então eu enviei isso para Mary. Dizer que ela não ficou feliz com isso é um eufemismo. Ela garantiu que a investigação seria feita e informou seu marido, o orientador direto de Jake, enquanto eu estava ao telefone com ela. Falando em investigações, algumas semanas depois, George me ligou, empolgado, dizendo que os oficiais de vida silvestre do estado estavam lá, confiscando animais. Ele disse que estaria feliz em contar o que eles precisassem saber. Meg estava lá quando isso aconteceu e disse aos oficiais que, até onde ela sabia, todos os animais pertenciam ao namorado dela, Jake, e que eram todos legais. Isso deixou George e o outro colega de quarto limpos. Um animal estava sendo mantido no quintal, então foi implícito para Jake que um vizinho o denunciou. Enquanto eles estavam lá para investigar, já sabiam procurar pela janela de trás,
para ver o animal muito mais problemático e ilegal de ter no estado em quase qualquer circunstância. Como George estava no contrato de aluguel, ele pôde deixá-los entrar para investigar a casa. Os animais estavam todos em áreas comuns e os oficiais ficaram lá por algumas horas e voltaram com o mandado para levar todos os animais e entrar no quarto de Jake para investigar. George e o outro colega de quarto os deixaram entrar em seus quartos sem problemas e rapidamente foram liberados. Meg aparentemente não conseguiu falar com Jake e eventualmente dirigiu até a universidade para encontrá-lo. Lembre-se, ainda não havia celulares. Foi um bom dia. Os únicos animais que deixaram foram alguns guppies em um aquário. Agora, os alunos de doutorado precisam de dinheiro de bolsa para fazer pesquisa, e uma grande parte do financiamento para estudos em animais vem do governo federal. Jake havia acabado de conseguir uma bolsa da EPA bem na época em que ele terminou comigo. Então eu liguei para a EPA e perguntei como eu poderia denunciar que uma pessoa com uma bolsa federal estava sendo investigada por abrigar ilegalmente animais em perigo. Resumindo, ele perdeu a bolsa da EPA e teve que ressarcir o que já havia sido utilizado, perto de R$ 150 mil. Ele nunca conseguiria outro financiamento federal. Ele evitou cadeia por causa das acusações estaduais, já que todos os animais estavam em boa saúde, mas perdeu todos os seus animais de criação, que valiam milhares de dólares, porque foram coletados para segurança durante a investigação, quando os 2 animais ilegais foram levados. No final, ele teve que pagar uma multa de R$ 75 mil e os 2 animais foram para um centro de natureza nas proximidades. Durante anos, eu parava sempre que estava na área para visitá-los. A universidade revogou sua bolsa e o demitiu do ensino por ter um relacionamento inadequado com uma aluna. Ele, de alguma forma, escapou de ser expulso, mas sempre fiquei chocada ao ver que ele nunca tentou esconder o relacionamento com Meg, e era tão estúpido e convencido que nem esperou as 4 semanas até que ela tivesse terminado sua aula para começar a namorá-la publicamente. De acordo com as regras da universidade, ele estaria limpo para namorá-la, não sendo mais professor dela, e ela só teria que evitar qualquer aula que ele fosse assistente. Isso nunca deixa de me fazer rir. Após alguns meses, enviei um e-mail para as irmãs dele e disse que sentia falta delas, porque Jake tinha terminado comigo após tentar me chamar de gorda e me trair, e eu me senti estranha em contatá-las. As meninas me contaram que ele disse à família que havia sido eu a terminar com ele por causa da distância. Eu as encaminhei os e-mails que Jake escreveu após o término, falando sobre como ele se apaixonou por Meg e que sentia muito por isso, mas era verdade. Eu não conseguia acompanhá-lo academicamente, e isso o tornava atraído por Meg. Jake conseguiu convencer seu pai a pagar mais um ano de escola para que ele pudesse obter um mestrado em vez de um doutorado. E enquanto eu mantinha contato com suas irmãs e irmão por e-mail e depois pelas redes sociais, eu basicamente deixei isso para lá. Eu me vinguei, fiz amigos, Mary se tornou como uma tia para mim e segui em frente com a vida. Eu fui fazer um mestrado também, e minha especialidade, ajudar cientistas e médicos a comunicar seu trabalho para leigos. Você sabe, nós, os bobos, que não conseguimos lembrar de todos os nomes científicos. Eu juro, isso aconteceu por acidente, sem planejamento, mas eu amo isso e trabalho com todos, desde médicos e enfermeiros de pequenas cidades até empresas farmacêuticas, museus, governos estaduais e federais e produtores de filmes e TV. Eu viajo muito, falo e aprendo muitas coisas legais sobre o nosso planeta e como as coisas funcionam. Eu soube através dos irmãos dele que Jake e Meg se casaram e tiveram 2 filhos. Meg abandonou a carreira nas ciências e se tornou contadora, enquanto Jake voltou a criar animais. De vez em quando, suas irmãs ou seu irmão me contavam algo durante almoços ou por mensagens, mas tínhamos nosso próprio relacionamento que existia fora do dele. Aparentemente, quando enviei um presente de casamento para uma de suas irmãs, ele reclamou em voz alta, em um chá de panela co-ed, que todos os seus irmãos ainda eram meus amigos e não faziam um esforço para abraçar sua nova esposa, Meg. Aparentemente, a irmã apenas riu e disse: "Eu não costumo fazer amizade com destruidoras de lares." Foi assim que os pais de Jake descobriram como o relacionamento deles começou e o nosso terminou, 10 anos depois de termos rompido. Jake nunca soube que eu estava por trás da denúncia, e no final, não menti sobre nada,
exceto talvez por exagerar um pouco uma sessão de beijo bêbado com George, que agora é um professor bem-sucedido e com tenure, com uma esposa adorável e filhas. Avançando cerca de 20 anos para algumas semanas atrás. Eu estava em uma universidade dando uma palestra para uma sala com 250 alunos de graduação e pós-graduação. No final, eu estava socializando com os alunos e ouvi uma voz dizendo: "Ei, OP, quanto tempo?" E percebi que era Jake. Não mudei a expressão do meu rosto, de forma alguma. Eu estava completamente chocada e meu instinto foi fazer-me de desentendida. Então eu disse: "Desculpe, me dê uma força. Nós nos encontramos em outro workshop ou palestra." Ele parecia incrédulo e disse: "Sou eu, Jake." E eu disse: "Não consigo te colocar, mas adoraria descobrir." Finalmente eu gaspei: "Oh meu Deus, Jake." Acho que eu te bloqueei e disse: "Bem, foi um prazer te ver," e me afastei rápido quando ele tentou me alcançar e me abraçar. Fiquei feliz que terminasse assim, com a satisfação de vê-lo como convidado em um departamento de ciências de uma grande universidade, enquanto ele estava apenas na plateia. A chefe do departamento e os docentes que me convidaram para falar foram me levar para jantar, e enquanto estávamos lá, um deles disse: "Então você conhece o Jake?" Eu disse que tinha conhecido ele há mais de 20 anos, sendo vaga sobre como. Ela continuou dizendo que ele esteve lá para uma entrevista de uma posição de ensino e que passou alguns dias lá observando, e eles provavelmente iriam contratá-lo. Não consegui conter isso e ri. Quando todos me olharam, eu disse: "Desculpe, eu só estou chocada que ele está ensinando depois do que aconteceu na Universidade X." Eles perguntaram o que aconteceu e eu disse: "Ele estava se envolvendo com uma estudante de 19 anos quando tinha 26 e teve que deixar o programa sem um doutorado porque não podia pagar para ficar depois de perder a bolsa." As 3 pessoas que estavam comigo se entreolharam como se soubessem que tinha um problema e disseram: "Uau, vamos ter que investigar isso," e mudaram de assunto. Minha velha amiga Mary, que se aposentou há 1 ano ou 2, mas ainda é bem amiga de seus antigos colegas, me ligou neste fim de semana para dizer que uma amiga na universidade avisou ela que alguém tinha ligado fazendo uma verificação de antecedentes sobre Jake e que puxaram o arquivo dele, que incluía a demissão dele, a saída do programa com um diploma inferior e as cartas de queixas de mais de 20 anos atrás sobre sua conduta. O nome de Mary estava na documentação com seu marido listado como orientador de faculdade, então ela pensou que deveria avisar. Como bônus, tinha uma cópia de seu registro de prisão por causa dos animais ilegais. Aparentemente, o pai dele pagou um advogado decente para retirar o registro depois que as acusações foram reduzidas e ele pagou as multas, então não aparece numa verificação de antecedentes padrão. Não acho que ele conseguirá aquele trabalho. Então, eu retorno à minha vida, contente que o universo às vezes faz justiça, especialmente se você lhe der uma pequena ajudinha de vez em quando. A melhor vingança é quando você não precisa fazer nada de errado. Você só precisa ajudar a direcionar o conhecimento para os lugares certos. Se há algo que eu posso compartilhar com jovens mulheres e homens que estão lendo isso, enquanto eu me encaixo alegremente em minhas calças tamanho 40, é que, se alguém que deveria te amar se queixa do seu peso ou aparência, esse é um problema deles para consertar mentalmente, não seu. E talvez seja a hora de verificar o que eles estão fazendo pelas suas costas, ou simplesmente seguir em frente. Lembre-se, porém, que esse é um defeito deles, não seu. Se Jake não tivesse sido um covarde e tentado me fazer terminar com ele, ao invés de simplesmente acabar com o nosso relacionamento de uma maneira madura, eu talvez não tivesse descoberto sobre Meg e revertido a própria malícia dele contra ele mesmo. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.